Oi pessoal, eu sou o Rodrigo, bem-vindo a mais uma resenha aqui do canal Rodrigo e os Livros. Hoje o inverno deu uma trégua, então estou conseguindo fazer o vídeo aqui do lado de fora de casa. E hoje eu quero falar com vocês sobre um livro incrível e ao mesmo tempo assustador e que todo mundo deveria ler ele, que é O Conto da Aia. Bom, esse livro está tendo um grande destaque aí em todos os canais e redes sociais devido à adaptação que tem aí para o seriado de TV The Handmaid's Tale. E vamos falar um pouquinho só sobre o livro, que eu comecei a assistir a série e só vi 2 episódios por enquanto, mas vamos falar um pouquinho só sobre o livro então. Bom, a história ela é contada a partir do ponto de vista da Offred, que é uma aia, e de uma forma bem assim picada, esparsa durante o livro e sem ser de uma forma linear, ela vai nos contar, ela vai dar um testemunho e vai tentar explicar de que maneira os Estados Unidos chegou nesse ponto onde uma ditadura religiosa tomou conta de tudo e promoveu uma total transformação na sociedade como nós a conhecemos. Então aos poucos ela vai explicando que o Congresso dos Estados Unidos sofreu um atentado onde todos os governantes morreram e essa organização chamada Filhos de Jacó conseguiu tomar o poder depois desse atentado. E eles são baseados no Velho Testamento, numa rígida conduta moral e religiosa, e eles tiraram grande parte dos direitos dos homens, só que eles tiraram todo e qualquer direito das mulheres. Essa nova configuração aí da sociedade impossibilita que a mulher tenha qualquer tipo de opinião, qualquer tipo de direito, e ela virou um simples adereço ali na sociedade que vai ter todas as suas decisões tomadas pelos homens. Aos poucos, conforme essa ditadura vai tomando conta de tudo, as mulheres primeiro perdem os seus empregos, todas as mulheres são demitidas, depois elas perdem o acesso às suas contas bancárias, aos seus bens, que é tudo transferido para os seus maridos, os seus parceiros. No caso delas serem solteiras, isso é transferido para o parente, né, do sexo masculino mais próximo. E durante o livro a gente vai compreendendo que essa ditadura, além de ter uma rígida perseguição contra as mulheres, ela também persegue os homossexuais e também deixa entender uma clara distinção aí racial. No livro eles falam que teve uma separação de pessoas de outras etnias, de outras raças. Então esse lugar onde a Offred reside hoje em dia é exclusivamente de pessoas brancas. Devido a guerras químicas e nucleares, doenças sexualmente transmissíveis e a forma como a população conduzia sua vida sexual usando de métodos contraceptivos, a natalidade ali dos Estados Unidos ela caiu demais. E devido a esses fatores, além da natalidade cair muito, os bebês que nasciam acabavam nascendo com deformidades e não sobreviviam. Então, assim, eles começam a ter uma preocupação muito grande com a reprodução humana nesse período dos Estados Unidos no livro. E é aí que esse governo, essa nova configuração aí política ditatorial, vai estabelecer as aias. As aias são mulheres em idade fértil, em condições biológicas férteis, que vão servir unicamente para a procriação. Então elas são todas capturadas mesmo, e mandadas para o Centro Vermelho, que é onde as tias vão treiná-las para ser as aias e engravidarem. Então elas sofrem ali uma lavagem cerebral e elas vão ser estimuladas a ter um comportamento extremamente rígido e elas vão servir de receptáculo para o filho de comandantes, que são os homens que comandam e governam ali essa região dos Estados Unidos, onde está acontecendo todo esse absurdo. Então, através das memórias, a Offred ela vai começar a nos contar como que era a vida dela antes de tudo isso acontecer. Ela era casada, tinha uma filha, tinha emprego, e através das memórias ela vai usando essas memórias para não se desligar totalmente da pessoa que ela é. Porque esse novo comportamento das pessoas ali, que eles obrigam as mulheres a terem, é tão forte que eles querem distanciar a aia da sua vida anterior de maneira assim completa. Então ela usa essas memórias para
ter essa lembrança e continuar com aquele vínculo do que ela foi um dia. Essa nova sociedade ela tem uma divisão como se fossem castas. As mulheres elas são divididas em esposas, que são as mulheres dos comandantes que tomam todas as decisões. Essas esposas, na sua maioria, são estéreis, elas não conseguem mais ter filho, ou pela idade ou por qualquer outro motivo. Então a maioria das casas onde esses comandantes vivem com suas esposas recebem uma aia para poder engravidar e continuar aí, né, procriando e recuperar a população ali dos Estados Unidos. Também vão existir as martas, que são as mulheres que não podem, não estão em condições de ter filhos, então elas são forçadas a fazer o trabalho doméstico. Elas lavam, passam, cozinham, tomam conta da casa. Existem as econo-esposas, que são mulheres que vão trabalhar, que elas são casadas com homens que não estão em posição de poder e elas não podem ter filhos também. E depois tem as não mulheres, que são mulheres que, por um apanhado assim, de motivos, são mandadas para as colônias, que é onde elas vão lidar com resíduo tóxico, nuclear, e elas vão fazer trabalho forçado, escravo. Elas são classificadas como não mulheres porque elas não estão mais em condições de ter filhos e porque ou o emprego que elas tinham ou a ideologia que elas acreditavam vai de contra com o que essa nova ditadura prega. Então eles acham melhor expulsar elas ali do território. Essas aias elas não têm direito a traço nenhum da personalidade que elas tinham antes de tudo isso acontecer. Então elas não têm nem nome. Durante todo o livro nós não sabemos qual é o nome da Offred. Eles usam essa junção, né, de off, a preposição é de, e Fred é o nome do comandante da casa que ela está. Então todas as aias têm essa denominação, off alguma coisa. Então na verdade elas não são consideradas nem seres humanos, elas são consideradas objetos pertencentes a alguém. Durante toda essa lavagem cerebral que elas vão sofrendo, as mulheres elas vão sendo estimuladas e forçadas a acreditar numa série de absurdos. Por exemplo, essas mulheres vão acreditar que mulheres são apenas objetos que devem cumprir uma função. Elas vão culpabilizar a vítima por qualquer circunstância, como estupro, assédio ou qualquer outra eventualidade que acontecer com elas. Elas são estimuladas a vigiar umas às outras e a denunciar e a julgar e realmente pressionar para que essas mulheres aceitem essa nova configuração da sociedade. Então, durante todo o livro, a gente vai ver uma série de acontecimentos que vai desumanizar totalmente a figura feminina durante toda a história. E é extremamente revoltante. E muitas dessas mulheres elas são levadas a acreditar que todas as possibilidades e livre-arbítrio que elas tinham na sua vida anterior, na verdade, eram maléficas a elas. Então, coisas como lingerie, revistas, cosméticos, tudo foi proibido, tudo foi banido, destruído. Elas são levadas a acreditar que essa nova conduta extremamente religiosa é o melhor para elas, que elas estão na verdade sendo protegidas disso, quando na verdade elas estão sendo destituídas de qualquer traço de humanidade. Então chega num determinado ponto que a gente não sabe se essas pessoas realmente acreditam no que elas estão falando, essas mulheres, ou se elas simplesmente estão tentando sobreviver esse momento, esperando por alguma possibilidade, alguma melhora de tudo isso. As aias elas têm um código de vestimenta próprio delas, todas elas têm que usar vermelho, elas usam uma touca que na verdade parece um cone cirúrgico para animais, para que isso impossibilite elas de fazerem contato visual com qualquer outro tipo de pessoa. Eles vivem nessa distopia onde o alimento é racionado, todo e qualquer tipo de objeto relacionado à cultura, então livros são proibidos, música é proibida, qualquer coisa que seja ligada à cultura da sociedade foi banido. E o livro que eles seguem, é claro, é a Bíblia. A Bíblia, que já é um livro, né, que foi escrito há muito tempo atrás e que tem várias coisas que não condizem mais com a nossa sociedade de hoje em dia, eles ainda não conseguem deturpar ela ainda mais. Eles editam trechos da Bíblia para servirem aos propósitos desse novo governo e para justificar as atrocidades que eles estão cometendo. Então, na primeira metade do livro, a gente vai ver uma série de acontecimentos que atentam contra a integridade e a dignidade das mulheres, e isso é muito revoltante, é extremamente bizarro e assustador. E o mais assustador de tudo é que todos esses acontecimentos encontram um eco no discurso de várias pessoas que nós conhecemos da nossa sociedade. Políticos, personalidades. Nós sabemos que tem várias pessoas com um pensamento extremamente retrógrado e que concordariam com tudo que está acontecendo nesse livro. Inclusive, parece que esse livro foi escrito baseado no discurso de alguns políticos que nós temos aqui no país, que
tiram a total dignidade da mulher, tem um pensamento extremamente atrasado, é fascista, enfim, é bem pesado o livro nessa parte. Contudo, na segunda parte do livro a gente consegue enxergar uma esperança ali. Existe uma resistência, claro que em todo governo vai ter a sua oposição, por mais bizarro e ditatorial que esse governo seja, existe uma resistência e nós vamos começar a entender como que essa resistência opera ali nessa sociedade e quais pessoas do convívio da Offred estão envolvidas nessa resistência. O livro, enquanto divertimento, ele é impecável, ele vai te manter preso no assunto, você vai querer saber o que vai acontecer. A narrativa da Offred é bem envolvente porque ela vai mesclando as memórias dela com o que realmente está acontecendo ali no dia a dia dela. Só que eu acho que o principal trunfo do livro é o alerta social que ele vem trazer pra gente. Esse livro vem como um alerta pra gente combater o conservadorismo, pra gente defender a livre escolha das pessoas de conduzirem a sua vida como elas acharem melhor e principalmente combater o machismo e dar voz para as mulheres e que cada vez mais elas sejam capazes de decidir por si próprias sem ter que temer qualquer tipo de represália de uma sociedade machista. Então o principal objetivo do livro é mostrar como a figura da mulher é uma figura frágil no sentido não de fragilidade física, mas como o papel da mulher na nossa sociedade é constantemente, como eu posso dizer, é constantemente invalidado. Existem várias pessoas, homens, mulheres, que constantemente tentam invalidar a experiência feminina na nossa sociedade e a gente tem que combater isso. Eu como homem, claro que eu li o livro e fiquei horrorizado, mas garanto, né, com certeza uma mulher que está lendo o livro vai se impressionar muito mais, vai sofrer muito mais com as coisas que estão sendo ditas ali, porque é uma coisa que é a realidade dela, é uma coisa que ela poderia passar caso essa sociedade começasse a degringolar a esse ponto. Então, você que acha que o feminismo é mimimi, que você acha que isso é conversa das novas gerações, leia o livro, dá uma refletida na sua posição de privilégio e aí com certeza você vai mudar de ideia. Se você não mudar de ideia, sinto lhe dizer, mas você é uma pessoa horrível e você não está pronta para viver em sociedade. Bom, é isso, pessoal. O vídeo foi pesado, o livro é extremamente pesado, mas é um livro que compensa muito você ler. Eu vou assistir a série, talvez eu até comente com vocês a série depois o que eu achei. Eu acredito que vocês deveriam ler o livro primeiro, porque pelo que eu percebi, a primeira temporada da série cobre todos os acontecimentos do livro e a segunda temporada vai trazer coisas novas, então é bom a gente ficar ligado com isso. Use os comentários para entrar em contato comigo. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, curta o vídeo, comente, manda aí o vídeo para as pessoas que precisam dar uma pensada nessas questões aí mais voltadas para a sociedade e até a próxima leitura.